Todo bien. Listo, comenzamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Ortega. Voy a fungir como eh, mediador en esta sesión. Vamos a tener dos intervenciones. El título, bueno, en español sería La crítica del marxismo vulgar y la filosofía de la praxis. Es una mesa de diálogo la que tendremos el día de hoy, y vamos a contar con dos exposiciones. La primera correrá a cargo del compañero desde Chile, Javier Molina. Bienvenido, Javier, va a ser un gusto escucharte. Y posteriormente le daremos uso del tiempo y la palabra a la compañera Yuelin Rodríguez, que, bueno, es muy conocida y está acá en México ahora, aunque ella está en Brasil. De Brasil, como una muy buena parte de las y los participantes de este grupo de estudio Gramsci en América Latina. De tal manera que vamos a comenzar, son 10, 11 minutos, entonces vamos a tomarnos 20, 25 minutos, Javier, a lo máximo. Yo te voy a indicar cuando llegues a los 20 para que vayas cerrando y bueno, tengamos tiempo de dialogar. Entonces, es todo tuyo el micrófono, compañero. Gracias. ¿Da para compartir pantalla? Sim, pode compartilhar. ¿Sí? ¿Da para ver? Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces, bueno, ese es mi nombre. Yo traje unas anotaciones sobre filosofía de la praxis y voy a concentrarme principalmente en la nota 12, que, bueno, es la que abriría la sesión de hoy. Voy a ir más o menos rápido porque había preparado quizás demasiada referencia y creo que lo importante es entrar a la discusión. Bueno, esto ya lo han visto, pero es un poco la idea de entender los conceptos gramscianos como conceptos polisémicos y también como, partiendo de la lectura que hacía el profe Osvaldo Fernández de Díaz, entender los conceptos también como una red y que por lo tanto una de las notas necesariamente está conversando con otras y por lo tanto más que entrar en un cuaderno en particular, deberíamos entrar por notas para ir profundizando en ello. Bueno, los cuadernos, como todos y todas saben, fueron escritos en el encierro fascista que vivió Gramsci, y la escritura de los mismos estaría pensada para la eternidad, que es el concepto alemán für ewig. Entonces, pensar las notas de los cuadernos, principalmente en la parte de hoy que nos compete, es, bueno, ¿qué entiende Gramsci por filosofía de la praxis? Yo propongo, como les decía, partir desde esta nota que es bastante extensa, y cuáles son las innovaciones teórico-metodológicas que él propone a partir de esta nota, ¿no? Y ahí, además de eso, que ustedes ya han ido viendo durante el grupo, bueno, cuál es el campo de discusión de Gramsci, cuáles vendrían siendo sus amigos y cuáles son sus enemigos, ¿no? Y ahí, como, guapa, se enfrenta principalmente a los revisionistas, en gran medida lo que ya revisaron en el cuaderno 10, que es la obra croceana o la crítica y análisis de la obra croceana, y además de eso, el uso de algunos conceptos de Sorel, como podría ser el mito político o el bloque histórico, pero también la crítica a cierto idealismo que tendrían todos estos revisionismos, en el cual también se incluye el revisionismo alemán a raíz de Bernstein. Entonces, bueno, la filosofía de la praxis, bajo mi propuesta, le va a servir a Gramsci para hacer el análisis histórico-cultural del momento, que está también bueno, ya está en la cárcel, pero está el fascismo italiano como contexto, ¿no? Es importante quizás traer a discusión algunos fragmentos de las tesis sobre Feuerbach. Ahí yo traje dos partecitas de la tesis 2 y la tesis 8. La leo rápido. Es en la praxis donde tiene el hombre que probar la verdad, esto es la realidad y el poder, el carácter terrestre de su pensamiento. Toda disputa sobre la realidad o no realidad del pensamiento aislada de la praxis es una cuestión puramente escolástica. Y ahí, bueno, eso Gramsci lo va a trabajar también para entender tanto la crítica
al idealismo cuanto a la crítica al materialismo mecanicista, que es un poco el movimiento que estaría haciendo Carlitos Marx también en las tesis. Y ahí la tesis 8, un fragmento de ella, dice: la vida social es esencialmente práctica, todos los misterios que impulsan la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana, en la comprensión de esa práctica. Y por eso, claro, no se puede entender una crítica ideológica, por decirlo así, sin entender la funcionalidad práctica o pragmática de esa ideología. Y ahí entonces entramos definitivamente a la nota 12. Yo la dividí en cierta medida con ciertos fragmentos, pero dado los tiempos, vamos a leer rápidamente. Por ejemplo, cuando Gramsci dice: por lo tanto hay que demostrar preliminarmente que todos los hombres son filósofos, entendido como sujeto universal, definiendo los límites y las características de esta filosofía espontánea, propia de todo el mundo, y ahí destaca tres momentos de esa filosofía espontánea, que sería el lenguaje, el sentido común y la religión popular. Luego, en otro de los fragmentos, dice: criticar la propia concepción del mundo significa hacerla unitaria y coherente, y elevarla hasta el punto al que ha llegado el pensamiento mundial más avanzado. Significa, pues, también criticar toda la filosofía que hasta ahora ha existido, en cuanto que ésta ha dejado estratificaciones consolidadas en la filosofía popular. El inicio de la elaboración crítica es la conciencia de lo que es realmente, o sea, un conócete a ti mismo como producto del proceso histórico. Y ahí, entonces, lo que va a plantear es comenzar el análisis de este sentido común para poder llegar a un análisis crítico y producir esta filosofía de la praxis. Ahí yo salto a un fragmento de la nota 13 del mismo cuaderno, donde dice: los elementos principales del sentido común son proporcionados por las religiones, y por lo tanto la relación entre sentido común y religión es mucho más íntima que entre sentido común y sistemas filosóficos de los intelectuales. Pero también para la religión hay que distinguir críticamente. Toda religión, incluso la católica, y ahí yo corté un pedazo, pero él dice que precisamente por esa intención de mantenerse unitaria y totalizante y universalizante, es en realidad una multiplicidad de religiones distintas y a menudo contradictorias. Ahí entonces va a destacar la importancia de la religión en la construcción del sentido común, otro elemento que también va a trabajar Marx respecto a la solidez de la fe, ¿no? Y cómo esta fe o sentido común va a tener consecuencias principalmente en una normativa o norma de conducta que Gramsci va a trabajar en la nota 2. Sí es cierto, y sigo con la nota, que todo el lenguaje contiene los elementos de una concepción del mundo y de una cultura. También será cierto que por el lenguaje de cada uno se puede juzgar la mayor o menor complejidad de su concepción del mundo. Y ahí habla, quien habla solo un dialecto o comprende la lengua nacional en diversos grados, participa necesariamente de una intuición del mundo más o menos restringida y provincial. Ahí entonces el otro elemento que trabajaría es entender la idea de la lengua, y pensando el tema de los dialectos con la lengua nacional, pero también empieza a esbozar la idea de la traducibilidad. Continúo con la nota, dice: conexión entre el sentido común, la religión y la filosofía. La filosofía es un orden intelectual, lo que no puede ser ni la religión ni el sentido común. Pero como en la realidad, ni siquiera la religión y el sentido común coinciden, pero la religión es un elemento del disgregado sentido común. Por lo demás, sentido común es nombre colectivo. Como religión, no existe un solo sentido común, que es también él un producto y un devenir histórico. La filosofía es la crítica y la superación de la religión y del sentido común, y en ese sentido coincide con el buen sentido que se propone el sentido común, que se contrapone al sentido común. Entonces, a través de la crítica de la filosofía a la praxis, la idea sería comenzar el análisis y la autocrítica, como planteaba en el fragmento anterior, desde el sentido común para llegar a esta idea del buen sentido, pensando principalmente en la emancipación de los grupos subalternos, que creo que es la parte clave.
La nota 13, nuevamente, dice, una alusión al sentido común y a la solidez de sus creencias se encuentra ya en Marx, a la solidez formal de estas, y por lo tanto a su carácter imperativo cuando producen normas de conducta. En las referencias se halla también implícita la afirmación de la necesidad de nuevas creencias populares, o sea, de un nuevo sentido común y por lo tanto de una nueva cultura y de una nueva filosofía que se arraiguen en la conciencia popular con la misma solidez y carácter imperativo de las creencias tradicionales. Ahí Gramsci, y nos recuerda bastante a lo que dice Mariátegui respecto a la unidad de la fe y el nuevo mito heroico que puede proponer el proletariado, es enfrentar ese mito decadente, en el caso de Mariátegui, que sería el mito de la burguesía occidental, con otro mito que venga a reemplazar y que movilice una nueva cultura, una nueva filosofía, que es lo que está hablando Gramsci aquí, ¿no? Entonces, Gramsci, como también Mariátegui, va a estar hablando de esta filosofía de la praxis en tanto unidad de fe. ¿Por qué? Porque va a representar tanto creencias, en el sentido de ideas, como normas de conducta. Y ahí, en la nota 12 nuevamente, sigue trabajando sobre el tema de la religión, principalmente señala a los jesuitas, quien dice que han sido indudablemente los mayores artífices de este equilibrio y para conservarlo han imprimido a la Iglesia un movimiento progresista que tiende a dar ciertas satisfacciones a las exigencias de la ciencia y de la filosofía, pero con ritmo tan lento y metódico que las mutaciones no son percibidas por la masa de los simples, si bien parezcan revolucionarias y demagógicas a los integralistas. Ahí podemos ver emerger hasta cierto punto también la idea de una revolución pasiva, es decir, estos jesuitas o tercero posicionamientos que muchas veces se juntaron con los demócratas cristianos y fueron transformando lo que era el catolicismo integral, en el caso de los franceses, con ideas hasta cierto punto progresistas, lo que permitía mantener el equilibrio del poder. La relación entre filosofía superior y sentido común es asegurada por la política, dice. Así como es asegurada por la política la relación entre el catolicismo de los intelectuales y el catolicismo de los simples. Las diferencias en ambos casos son fundamentales. Y ahí él está analizando de cómo existiría una clase de intelectuales tradicional en el caso de la Iglesia Católica y otra filosofía del común que vendría siendo el sentido común del catolicismo, ¿no? Continúa la referencia. La posición de la filosofía de la praxis es antitética a esta filosofía católica. La filosofía de la praxis no tiende a mantener a los simples en su filosofía primitiva del sentido común, sino por el contrario a conducirlos a una concepción superior de la vida. Y ahí está también aprovechando hacer la crítica al ensayo popular, porque dice que, bueno, el marxismo mecanicista va a mantener esa relación de poder y no va a buscar la emancipación de los grupos subalternos, que es la cita, si no me equivoco, posterior. Ahí en la nota 14 dice, bueno, si el idealismo especulativo es la ciencia de las categorías y de la síntesis a priori del espíritu, o sea, una forma de abstracción antihistoricista, la filosofía implícita en el ensayo popular es un idealismo al revés, en el sentido de que conceptos y clasificaciones empíricas sustituyen a las categorías especulativas tan abstractas y antihistóricas como estas. Por eso yo traía también a colación esos fragmentos de las tesis sobre Feuerbach, donde Marx también está haciendo la crítica a ese materialismo abstracto. Continúo con la nota 12, que es la central de esta pequeña propuesta, y dice, autoconciencia crítica significa histórica y políticamente creación de una élite de intelectuales. Una masa humana no se distingue y no se vuelve independiente por sí misma sin organizarse en sentido lato, y no hay organización sin intelectuales. Y aquí aparece otro de los conceptos claves que, como les comentaba al principio, la red conceptual gramsciana dependen unos de otros y por lo tanto aquí está planteando también en la misma nota la idea de los intelectuales orgánicos y también la noción de partido empieza a ser esbozada. En la nota 16, salto, dice, una de las características de los intelectuales como categoría social cristalizada, o sea que se concibe a sí misma como continuación ininterrumpida en la historia, y ahí hace una crítica a lo que pensaba Croce como una clase separada del mundo, debe relacionarse precisamente en la esfera ideológica
con una precedente categoría intelectual a través de una misma nomenclatura de conceptos. Y ahí lo que empieza a concebir es cómo los y las intelectuales orgánicas tienen que necesariamente estar ancladas al movimiento de los grupos subalternos. Vuelvo nuevamente a la nota 12. Continúa diciendo, cuando no se tiene la iniciativa en la lucha y la lucha misma acaba en consecuencias por identificarse con una serie de derrotas, y aquí hace la crítica directa al determinismo mecánico, se convierte en una fuerza formidable de resistencia moral, de cohesión, de perseverancia paciente y obstinada. La voluntad real adopta la apariencia de acto de fe. A mí me parece que hasta ese punto podría ser hasta útil en cierto momento quedarse en el determinismo mecánico según lo que está planteando. Sin embargo, eso no va a posibilitar la emancipación de los grupos proletarios. Y continúo, que la concepción mecanicista y así una religión de subalternos se desprende de un análisis del desarrollo de la religión cristiana, que en cierto periodo histórico y en condiciones históricas determinadas fue y sigue siendo una necesidad, una forma necesaria de la voluntad de las masas populares, una forma determinada de racionalidad del mundo y de la vida, y proporcionó los cuadros generales para la actividad práctica real. Sin embargo, después de la Revolución Francesa ya no haría sentido. Nuevamente la nota 16. Si la misión de los intelectuales consiste en determinar y organizar la reforma moral e intelectual, o sea, de adecuar la cultura a la función práctica, es evidente que estos intelectuales cristalizados, es decir, los separados del movimiento de clase, son conservadores y reaccionarios, porque mientras que el grupo social nuevo siente al menos estar escindido y ser distinto del precedente, estos no sienten ni siquiera tal distinción, sino que creen poderse vincular al pasado, tratando de hacer una linealidad histórica y por lo tanto volviéndose antihistórico. Lo que Gramsci está planteando en este momento, ya que aparece la noción de intelectuales en estos fragmentos de nota, es finalmente la escisión del movimiento subalterno y cómo, según mi perspectiva, esa escisión permitiría la creación de una nueva cultura y una nueva forma de conducta que va a tener que tener esta relación de fe, era lo que planteaba. Vuelvo a la nota 12. De ahí se concluye, sin embargo, que en las masas, en cuanto tales, la filosofía no puede ser vivida sino como una fe. Imagínese, por lo demás, la posición intelectual de un hombre del pueblo. Él se ha formado opiniones, convicciones, criterios de discriminación y normas de conducta. ¿En qué elementos se basa, pues, su filosofía, y especialmente su filosofía en la forma que para él tiene mayor importancia como norma de conducta? El elemento más importante es indudablemente carácter no racional, de fe. Y ahí nuevamente podemos hacer el paso a Mariátegui, ¿no? Y este mito heroico movilizador, que es uno de los conceptos que ambos van a recuperar en gran medida de Sorel. La religión y una determinada iglesia mantiene su comunidad de fieles, mantiene permanente y organizadamente la fe propia, repitiendo su apologética infatigablemente, luchando en todo momento y siempre con argumentos similares. Aquí, como vemos, Gramsci está analizando todavía el catolicismo, en particular su devenir jesuita, para tomar como ejemplo también para realizar la reforma moral e intelectual. Y luego dice, como sucedió durante la Revolución Francesa, las pérdidas sufridas a esa unidad de fe y a esa comunidad de fieles fueron incalculables, y si las condiciones de difícil ejercicio de las prácticas habituales se hubiesen prolongado más allá de ciertos límites de tiempo, cabe pensar que tales pérdidas habrían sido definitivas. No sé, a mí me queda la duda, pero bueno, al menos y una nueva religión hubiera surgido. Y de hecho, él lo dice, surgió en Francia en combinación con el viejo catolicismo, esta renovación del catolicismo que puede llegar incluso hasta la teología de la liberación. Luego, ya para ir cerrando dentro de los tiempos, Jaime, en la nota 24 y 28 él trabaja el concepto de inmanencia, ¿no? Y ahí señala algunos puntos del ensayo, se afirma, sin ninguna otra explicación, que los primeros escritores de la filosofía de la praxis emplean los términos de inmanencia e inmanente solo en sentido metafórico. Sin embargo, en la 28 dice, el término de inmanencia en la filosofía de la praxis tiene su significado preciso, que se esconde bajo la metáfora, y esto es lo que había que definir y precisar. En realidad esta definición habría sido verdaderamente teoría. La filosofía de la praxis continúa
la filosofía de la inmanencia, pero la depura de todo su aparato metafísico y la conduce al terreno concreto de la historia. Y ahí podemos pensar otro de los elementos claves que Gramsci está trabajando en estos momentos, que vendría siendo el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Marx, y la, entre comillas, mala lectura que habían hecho entre esta separación mecanicista entre estructura y superestructura para construir una re-relación o reconstruir la relación dialéctica entre ambas y poder pensar tanto la nueva cultura necesaria como la escisión de los grupos subalternos. Y ahí no voy a leer la cita, pero quería cerrar con uno de los elementos clave de Gramsci, que es la construcción de la sociedad civil, y aquí cito a Jorge Luis Acanda, que dice: el componente esencial de esa hegemonía es precisamente la sociedad civil, pensando en que Gramsci está trabajando la filosofía de la praxis en función de construir una contrahegemonía y por lo tanto de otra sociedad civil. Un lugar central en la reflexión gramsciana lo ocuparon el análisis de la sociedad civil y la intención de elaborar un proyecto para su transformación. En tanto, la causa fundamental de la pervivencia del Estado capitalista radica en la complejidad y fortaleza de la sociedad civil en la que se arraiga. Y por eso la crítica al sentido común y la construcción de esa filosofía de la praxis es clave. En resumen, y lo que hice bien rápido en estos 20 minutos, fue trabajar, bueno, la nota 12, yo pensé que tenía más tiempo, por eso me apuré más de la cuenta, la nota 12 del cuaderno 11 y cómo otras de las notas del mismo cuaderno, en particular la 24, la 28, la 14 y la 16, pueden aportar otros elementos conceptuales, y por eso yo hablé de la red conceptual, para entender lo que es la filosofía de la praxis. Que la filosofía de la praxis finalmente va a ser la traducibilidad que Gramsci va a entregar dentro de los cuadernos, también como análisis histórico-político. Eso quería presentarles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te agradecemos el tiempo, justo los 20 minutos, necesidad de colocar un mensaje y, bueno, recordar a estos dos personajes que evocaste, ¿no? Al profesor Osvaldo Fernández y al amigo José Luis Acanda, ¿no? Esos tienen trabajos, los dos clásicos muy importantes y que han nutrido muy sintética y muy clara exposición del día de hoy. Te agradecemos mucho, Javier, y bueno, le vamos a dar ahora Gracias, Javier. La oportunidad de, gracias, Javier, de conversar con la participación de la compañera Joelín Rodríguez. Joelín, igual, 20 minutos, te aviso cuando estemos sobre el tiempo, si fuera necesario. Obrigada por falar em português, tá? Para facilitar também para os participantes, se vocês não estiverem entendendo, me indiquem aí, que aí eu vou tentar seguir dentro do tempo, mas correr um pouquinho, né, para dar conta aqui como o Javier conseguiu aí dar conta. Eu vou um pouquinho diferente, seguir um caminho um pouquinho diferente do Javier, porque eu vou me embasar não diretamente nas notas, né, como ele seguiu aí a leitura, mas eu acho que inclusive a nossa contribuição, né, a nossa exposição, ela se complementa exatamente por isso, porque eu vou um pouquinho trazendo aqui os elementos da minha tese, né, que foi sobre as bases da ontologia, bases ontológicas da filosofia da praxis, porque tento aqui, né, tem uma leitura tanto do Lukács como do Gramsci, então, a meu ver, né, na época da tese, existia como se fosse um antagonismo entre Lukácsianos e Gramscianos, e eu no meio disso tudo aqui, vendo que tinha mais coisas em comum do que coisas, do que ponto de vista antagônico entre os dois, né. O trabalho em si não foi um estudo comparativo, né, porque isso seria para a vida toda, mas foi tentar elencar quais são os elementos, né, da filosofia da praxis que seguem exatamente nessa linha do que seria uma ontologia.
E aí eu vou voltar umas casinhas no jogo, né? Como diz aqui o Ailton Krenak, que o futuro é ancestral. Então, para a gente entender esses elementos que o Javier bem apresentou, que estão nas notas do Cáceres, eu vou voltar um pouquinho na história para a gente compreender também o movimento das correntes teórico-político-filosóficas que chegaram, né, que desembocaram nesses momentos, tanto que Lukács viveu como o próprio Gramsci, né, para desenvolverem aí o Lukács a ontologia do ser social e o Gramsci os cadernos, essas notas dos cadernos do Cáceres. Então, uma questão que eu acho que a gente tem que partir, né, como ponto de partida, e às vezes a gente está numa discussão que vai ficando cada vez mais complexa e a gente vai se afastando, né, das bases ontológicas, muitas vezes, é a categoria trabalho, né? Então, a categoria trabalho é fundante para a gente entender essa relação, né, como o Lukács vai colocar na ontologia do ser social. O Marx também vai trabalhar isso, é daí que ele parte, né, e o Gramsci também recupera em algumas notas isso, é a gente compreender o trabalho como essa protoforma de toda praxis, né? Para compreender a praxis e a filosofia da praxis, a gente tem que voltar à categoria trabalho, que segundo Lukács, e que também está no Gramsci em várias notas e no próprio Marx, é esse elemento, né, essa categoria fundante do ser social, porque aqui gera uma relação unitária entre ser humano e natureza. E eu acho que a gente está num momento de tantas crises, né, climáticas e todas, que a gente precisa voltar a essa categoria trabalho para não se perder na discussão, né, na superficialidade da discussão. Porque existe uma relação ser humano-natureza, que foi o que fundou o ser humano como ser social de forma unitária, e que foi cindida pela luta de classes, ou seja, foi cindida quando surgiu a luta de classes, ou seja, a divisão do trabalho manual e intelectual, né? E aí a gente, nessa retomada toda de estudos, o próprio Marx, a gente vai dentro do próprio contexto do próprio Marx e do próprio Gramsci, que na retomada da história, eles vão retomar partindo da Grécia Antiga, né? Não vai retomar aqui dos povos originários, vai retomar da Grécia Antiga, e aí a gente vê a divisão do trabalho manual e intelectual gerando, e a propriedade privada gerando dualismos, né? Dualismos dentro da concepção de mundo, porque se a gente tinha uma visão, tinha uma concepção, ou tinha uma forma de ser unitária, e essa forma de ser, ela se divide também a forma de compreender e pensar o mundo. E aí os primeiros, mesmo assim, né, na Grécia Antiga, os primeiros filósofos vão discutir o que é o ser, né? A primeira pergunta é o que é o ser. E aí esse ser começa a ser dividido entre essência e aparência, né? Tanto no Platão quanto em Aristóteles. No Platão, no mundo das ideias e o mundo sensível, já tem esse dualismo aí, né? Aristóteles ainda vai desenvolver a metafísica, né? A sua obra metafísica, a partir da concepção, vai um pouco mais além do Platão, concebendo a natureza como ser existente, a essência contida nela mesma, né, como uma imanência, porque aí vem o termo imanência, né? O que é o termo imanência? É algo que é próprio do próprio conteúdo, né, da própria coisa em si, né? É o núcleo do ser, né? E esse núcleo do ser, no caso do Aristóteles, era imutável e eterno, né? Tinha lá o motor de tudo, da história, né? Que depois foi apropriado pela igreja e virou Deus, né? E aí, mas ele já concebe também, apesar de ter um núcleo imutável e eterno, que seria essa essência, também concebe o movimento, né? Concebe o ato, né, do devir, né? Concebe um devir nesses elementos da realidade, em ato e potência, ou seja, em particularidade, um movimento entre particularidade, totalidade, uma relação entre uno e plural, que dá base para outras filosofias, né? E aí ele vai defender essa filosofia como sendo a primeira, no caso, a metafísica, sendo a primeira filosofia como ciência necessária ao estudo do ser. Ou seja, tem categorias fundamentais do ser que precisam ser estudadas e compreendidas para compreender o que é o ser. Esse dualismo, né, ele vai atravessar a história, ou seja, esse dualismo entre essência e aparência, mundo das ideias, mundo perfeito e mundo sensível, como sendo o mundo imperfeito, vai atravessar a história, né, a própria filosofia, as concepções de mundo, passando pelo momento, né, no caso
né, da emergência da igreja, da ascensão da igreja e tudo, e apropriada nesse sentido, tentando fazer aqui uma aproximação entre fé e ciência em vários momentos pela escolástica, né, São Tomás de Aquino, enfim. E até chegar no mundo moderno, né, desde o Renascimento, com o surgimento do humanismo, iluminismo, pelas descobertas científicas, a ascensão de outras correntes teórico-político-filosóficas, como o empirismo, né, que surge aí, não mais só o exercício da razão para compreender a realidade, que surge desde a da Grécia Antiga, né, para compreender o que é o ser, eu tenho que fazer o exercício da razão. Por que eu estou fazendo isso? Porque todas as categorias depois elas vão ser problematizadas, né? E aí a análise dos dados, né, como expressão da verdade, vai aparecer aí uma oposição ao racionalismo, e nesse caminho, né, o capitalismo também está aqui em ebulição, está aqui emergendo e se apropriando também, né, dessas categorias, que são ou não compatíveis com as necessidades, né, desse grupo socioeconômico que começa a emergir, mas dentro do campo da filosofia a gente vai ter um camarada que a gente já falou diversas vezes dele aqui, que vai se destacar, que vai tentar realizar a síntese, né, a síntese teórico-filosófica dessas duas correntes, racionalista e empirista, que é o Kant, né? E aí ele vai avançar na crítica contra as concepções transcendentes, a reconhecer, porque antigamente os camaradas não eram só filósofos, né? Era filósofo, matemático, físico, era a porra toda, como a gente diz no Brasil, né? A porra toda, dava conta de um monte de coisa e tentava articular tudo. Então ele físico, matemático e tal, filósofo, ele vai para além das concepções transcendentes, né, anteriores, que eram de matriz religiosa, principalmente, né, teológica e tal, ao reconhecer a esfera orgânica e a vida como uma finalidade sem escopo, ou seja, não tem essa história de um destino pré-determinado, ou seja, não tem um caminho para onde ir, mas retrocede ao tratar ou equacionar as questões ontológicas, ou seja, do ser em termos gnoseológicos, ou seja, em termos de conhecimento metodológico, em termos de método, né, de racionalizar, ao fim das contas. Ele tenta fazer uma síntese, mas ainda ele cai no racionalismo. E aí funda uma nova metafísica, que é o idealismo transcendente, que a gente já falou aqui, que é aquela lógica em que ele vai dizer que é possível conhecer o fenômeno, né, que é a aparência das coisas, mas ele não concebe a possibilidade de chegar ao número, que seria a essência das coisas, né? Então, nesse caminho todo aqui, tanto de desenvolvimento teórico, científico, político e econômico, há uma substituição da pergunta inicial da filosofia, que é o que é o ser, que seria uma pergunta de matriz ontológica, porque ontologia significa justamente a lógica do ser. Então, o que é o ser é entender qual é a lógica do ser, para uma pergunta mais no campo da metodologia, né? Que seria como podemos conhecer. Então, aqui é a ascensão de um viés gnoseológico sobre o ontológico. Por que isso? Porque isso cabe perfeitamente com a lógica capitalista, que precisava conhecer a realidade concreta para poder explorar, né? Como Ailton Krenak vai dizer, não vê a natureza como ela é, como vida, né? Mas como recurso a ser explorado. E o empirismo, junto com o racionalismo, dava base, né, e gerava, né, a possibilidade dessa base necessária ao capitalismo de explorar cada vez mais uma lógica desenvolvimentista, né? Que vai ser conformada, inclusive, nessa tradição kantiana, né, pelo positivismo. Né? O Kant ele vai botar as bases do ceticismo, que é não podemos conhecer a essência das coisas, e o positivismo, que é exatamente conhecer, né, até certo ponto para racionalizar, e não para se envolver com o objeto, porque até aqui não tem história envolvida na análise, não tem história envolvida nesse processo. Né? Isso tudo é contrário a uma lógica ontológica, tanto dos antigos, que tinha, né, um viés de busca de compreender o conteúdo, ou seja, a realidade na sua totalidade, de compreender, né, desenvolver um método de compreensão da realidade, além dos fatos, das experiências, encontrar a razão, os princípios desse conhecimento, e o objetivo, né, que era conhecer a verdade das coisas. Né? Essas categorias
né, vão ser apropriadas e vão ser desenvolvidas. Tem um livro que é O Estruturalismo e a Miséria da Razão, do Carlos Nelson Coutinho, que ele vai falar que a burguesia, né, a filosofia burguesa, ela desenvolveu, a partir do Renascimento e outros momentos, né, outros movimentos, categorias fundamentais para chegar à sua própria revolução, a Revolução Francesa, né? Humanismo, razão dialética e historicismo, que eles abraçaram pelo desenvolvimento desses conhecimentos, como classe subalterna que buscava ascensão e se unificou aí com a ideia do progresso capitalista, né? Unificou essas categorias ao progresso capitalista, a lógica de desenvolver, que funda a lógica moderna burguesa, né? Todos esses elementos, a gente vai dizer, não posso jogar a modernidade fora, porque a modernidade desenvolveu o humanismo, a razão dialética, o historicismo, mas veio com esse combo junto com o progresso capitalista, né? De desenvolver a exploração dos recursos naturais, né? Pela lógica do lucro. Então, aí se consolidou também, né, essa lógica moderna burguesa, também com a exportação dessa lógica pela violência colonial, chegou para a gente. Né? Chegou para a gente através da ciência, da filosofia, da economia, da política, da lógica da política capitalista, né? Bem como com uma narrativa histórica eurocentrada dos vencedores frente tanto ao proletariado europeu, que surgiu nesse processo como classe autônoma e como ameaça, como o próprio Marx vai dizer, né, a burguesia, e também principalmente, né, sobre os povos originários escravizados das colônias, que não tinha nem possibilidade de ter uma disputa de narrativa nesse processo. Estou falando isso aqui, já sou eu, não é o Gramsci, que o Gramsci não toca diretamente isso aí, mas trazendo já que o nosso estudo aqui é Gramsci na América Latina, né? Já as contribuições para a gente pensar. Então, a gente vai perceber que o dualismo não é superado por Kant, porque ele impõe as bases tanto para um irracionalismo, com essa lógica ceticista, que aí vão surgir correntes ditas pós-modernas, que negam a razão, né? O positivismo, que tem essa lógica, né, progressista, desenvolvimentista, né, do desenvolvimento linear da história, que serve de base também para o capitalismo, né, para a ascensão do capitalismo, e infelizmente, tanto uma quanto a outra, que tem base no kantismo, na perspectiva kantiana, influencia o marxismo a partir da Segunda Internacional. Por isso que eu vou ter várias casas no jogo, né, da história, para vocês entenderem de onde é que vem esse marxismo vulgar, que o Gramsci está criticando, que o Lukács está criticando, né? Vem de todo esse processo histórico que vai desembocar no marxismo da Segunda Internacional. Por que da Segunda? Porque a primeira estava o Marx vivo, né? O problema é depois que ele morre. E aí tem os herdeiros da tradição, né? Os herdeiros da tradição, sobretudo Bernstein, Kautsky, Max Adler, né? Assim como o próprio Bukharin, que o Gramsci vai criticar no Ensaio Popular, vão fazer o revisionismo do marxismo. O Guido Drini, que é um camarada italiano que escreveu sobre a Gramsci, Lukács e a Segunda Internacional, algo assim, que foi um dos textos que me inspirou para a minha tese, né? Esse e o do Carlos Nelson Coutinho também, que faz um ensaio sobre Lukács e Gramsci. Ele vai falar sobre essa questão, né? Dizer que a base do marxismo vulgar, que o próprio Engels depois escreve uma carta a Bloch, em 1890, ele vai reconhecer que ele e o Marx deram ênfase à questão econômica da sua época para poder responder os adversários do seu tempo, né? Então, ele tinha que responder a crítica da economia, fazer a crítica da economia política, responder os camaradas da época e deram uma ênfase a isso. E aí, a interpretação equivocada dos camaradas da Segunda e da Terceira Internacional é que o Marx só falava de economia, não estava falando de filosofia, não estava falando de política, não tinha um tratado filosófico, inclusive, que precisava ser complementado por outras correntes filosóficas, como o próprio Kant. E por isso, o Kant como base desse ceticismo, porque ele diz que é impossível reconhecer a essência das coisas, e do positivismo, né, que vai ser desenvolvido depois por Comte e tal, né, e que é reconhecido como a ciência social, que vem da natureza, né, com base na natureza, mas que agora vamos compreender a realidade social, aí a tentativa de sociologizar o marxismo, né.
Por que que o marxismo vulgar é chamado, né, de marxismo vulgar? Exatamente porque eles vão continuar operando na lógica desse dualismo histórico que tem a sua base encravada lá na luta de classes, que é a cisão entre trabalho intelectual e manual, né? Então, isso é antimarxista. Operar com o dualismo teórico filosófico é antimarxista, porque o Marx, ao contrário do que esses camaradas continuaram reproduzindo, esse idealismo, esse dualismo, né, que de um lado se embasa no idealismo subjetivista, especulativo, como a gente já falou em vários momentos do Croce, Gentili e outros aqui nas mesas e nos grupos de estudo, e do outro lado o materialismo mecanicista, né, que dá que se embasa muito mais na lógica positivista. Por que que eles fazem isso? Porque eles não compreenderam, perderam, na verdade, a compreensão do que é praxis, né? Se perderam no meio do caminho da compreensão do que é praxis, né? Que só começa a ser valorizada pela filosofia clássica alemã, sobretudo com Hegel, né, que vai introduzir a dialética histórica, porque até Kant não tinha história na história, né? Então, a gente vai ter aí a introdução da dialética histórica na filosofia da praxis, que vai direcionar para a compreensão das bases materiais, né? O Hegel vai problematizar dentro dos seus limites o trabalho, a categoria trabalho, né? Reconhecido também por Ricardo, que o Marx também vai se apropriar no plano da economia e que vai ser adicionado da força política histórica revolucionária, do socialismo francês, né? Que vão formar os ingredientes, como Lenin vai falar em um texto, né, que são as bases histórico-filosóficas para o Marx pudesse ir mais além disso tudo, né, para desenvolver a filosofia da praxis. Então, nesse sentido, né, se o Marx ele se apropria dessas categorias que são ditas modernas, razão, humanismo, historicismo, trabalho e dialética e tudo, o Marx, na minha opinião, poderia ser dito que é o primeiro pós-moderno real, né? O primeiro pós-moderno dentro do campo da teoria crítica, no sentido real, crítico, né, da coisa, porque ele vai fazer um movimento dialético de superação de toda essa lógica e suas contradições em bases realmente históricas e humanistas, e não da negação da razão, como fazem essas correntes ceticistas e racionalistas, ou não de uma lógica mecanicista que parte muito mais de uma lógica metafísica da realidade, né? De concepções a priori para tentar impregnar na realidade. Não, Marx vai partir da própria realidade, porque ele vai superar a razão dessa cientificidade moderna, burguesa, né? Não negando, caindo nessa lógica, como a gente diz, mas de um ponto de vista histórico concreto da praxis, né? Como realidade concreta da unidade entre teoria e prática. Por que que a gente diz, por que que o Lukács vai dizer que o trabalho é a protoforma de toda prática social? Porque no trabalho surge um monismo, o monismo do marxismo. O que que é o monismo do marxismo? É o princípio, é o elemento, é como se fosse o princípio fundamental, que é a relação teoria e prática, certo? Isso está em toda a prática social. Quando você vai lavar um prato na cozinha, tem teoria e tem prática. Você pensa antes de executar, né? Tem teoria e tem prática. Isso é o monismo. E está em toda a prática social. Está na arte, está na educação, está na filosofia. Então, aí tem o elemento que atravessa a praxis social, né? Que está em consonância com o que ele afirma nas teses sobre Feuerbach. Na terceira tese, a relação ser humano-realidade como atividade praxis, né? De praxis revolucionante. E na 11ª tese, que não basta interpretar o mundo, né? A questão é transformá-lo, ou seja, não é exercício da razão pura, é praxis, né? É teoria e prática, ou seja, pensar e concretizar. Então, por isso que o Marx não poderia, né, ser chamado de iluminista colonial, né? Dentro desse viés, o Marx, ele realmente ele tem um viés que se destaca dessa modernidade burguesa, capitalista, e se posiciona realmente dentro de um prisma, né, de uma matriz anticolonial, porque essa lógica que inaugura, funda uma ontologia que é praxis, ou seja, vai partir da realidade. É imanente no sentido imanente historicista, porque parte da própria realidade. É para compreender a realidade, e essa ontologia é também gnoseológica, porque ela também é método de compreensão da realidade, na sua dialética histórica, né? Pelo puro historicismo, porque parte da realidade concreta, quando ele diz, né, não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência, então parte da vida para a vida, e
E é puramente historicista, né? Imanente historicista nesse sentido, né? Porque não é somente para o exercício da razão, né? Uma elucubração no nível do pensamento, né? Para realmente agir sobre a realidade. Então, o Gramsci, que já tinha uma formação que se destaca desses camaradas anteriores, né, que estava ali bebendo em Kant, o Gramsci, assim como o Lukács, também tinha uma formação que tinha uma base hegeliana, né? E o Hegel é quem vai superar esses elementos desse ceticismo, desse racionalismo do Kant. Então, que também embasou, inclusive, o próprio Marx, né? Inclusive a visão da relação com ser, natureza e história, né? Em diversas passagens que responde tanto aos antimarxistas da época, né? Tô acabando. Falta um monte de coisa para falar, mas eu vou correr aqui. Tanto aos antimarxistas da época, como aos marxistas revisionistas, né? O Gramsci ele vai dizer, precisamos responder às ideologias modernas, né? Mas também responder aqui a esse mecanicismo, que é o que acontece, né, com os camaradas que vão perder, cindir a dialética. O Croce, por um lado, né, vai trabalhar com a dialética dos distintos, que o Gramsci ataca e vai responder, né, vai tentar criticar, e por outros camaradas que vão reduzir a dialética a um viés positivista, ou seja, a uma lógica determinista da realidade. Ou seja, se a gente mudar a estrutura, automaticamente vai influenciar na superestrutura social, levando a um desdobramento de uma política passiva, né, de colocar os camaradas, né, as massas subalternizadas ou a classe trabalhadora numa subalternidade que esperava que as coisas fossem se desdobrar numa dialética determinista, né? Então, o marxismo, a filosofia da praxis, né, não é uma derivação de outras filosofias, mas é algo original e novo, que é uma coisa que o Gramsci destaca. Eu quero só ler umas notas aqui para terminar, né, nesse sentido. Depois eu trago os outros elementos que ficaram pendentes aqui para falar, que ele vai dizer aqui, a filosofia da praxis em seu fundador, no caderno 11, se eu não me engano, reviveu toda essa experiência de hegelianismo, feuerbachianismo, materialismo francês para reconstruir a síntese da unidade dialética. O homem que caminha sobre as pernas, o dilaceramento ocorrido com o hegelianismo se repetiu com a filosofia da praxis, isto é, da unidade dialética se voltou ao materialismo filosófico, ao passo que a alta cultura moderna idealista tentou incorporar a filosofia da praxis, aquilo que ele era indispensável para encontrar algum novo elixir. Aquele criticando o Croce que vai beber nisso e colocar o marxismo como um cânone, né? E só para terminar, me permite, Jair, só para terminar aqui, né, que nesse sentido dessa ontologia, dessa filosofia da praxis enquanto ontologia historicista imanente, né, além do Marx ser, na minha visão, nesse sentido aqui que a gente está caminhando, né, ser considerado, né, para além dessa modernidade burguesa, esse método ele também se distingue de uma lógica científica sociológica positivista burguesa, porque a ciência sociológica, a ciência em geral, moderna burguesa, afirma uma neutralidade científica, ou seja, nos ensina que temos que enfrentar a realidade como objeto, no sentido de uma objetificação e de um afastamento da realidade, porque nós temos que ser neutros, negando nossa subjetividade enquanto sujeitos históricos, né? Do que o Gramsci, inclusive nos cadernos, vai falar, que o intelectual orgânico precisa, para saber compreender, ele precisa sentir. A racionalidade burguesa, né, nessa lógica, ela inferioriza, inclusive, o sentir e exalta a razão científica, colocando o sentir como não científico, né, negando, inclusive, a possibilidade, né, da gente compreender as razões, as contradições envolvidas desses sujeitos como algo exterior, né, as contradições como exterior ao sujeito envolvido e ao sujeito que está analisando a realidade, e não como foco de transformação, como praxis, como o Marx vai dizer na 11ª tese. Isso impede, inclusive, a formação de reais intelectuais orgânicos, né, que é muito importante, inclusive, para nós na América Latina, e que deu base, inclusive, para outros camaradas surgirem com perspectivas sociológicas diferentes, né, ou alternativas a isso, como o Orlando Falsborda, com a sociologia ciente-pensante, que vai pensar na perspectiva da investigação, ação participativa, a IAP, né? E aí, para finalizar, né, o Gramsci ele não fala diretamente de ontologia, ele fala de ortodoxia, que nesse sentido seria essa
essa concepção de mundo, né? Essa concepção que é fundamentalmente historicista, como ele vai dizer, o único absoluto que existe é o historicismo. Muchas gracias, Joelyn. Te agradecemos mucho tu participación. Vamos a dar oportunidad ahora de un diálogo, un intercambio con Javier, contigo y las y los participantes. Ya hay 3 preguntas en el chat, si pueden ustedes verlas. Y quizá podamos comenzar contestando esas 3 preguntas de Rodrigo Teixeira, que pregunta sobre algunas cuestiones que me parece tienen más contexto brasileño, pero alguna, la segunda, me parece que bien podría ser elaborada una tentativa de respuesta, ¿no? La segunda y la tercera, si no mal recuerdo. Entonces, no sé si las pudiste ver, Javier, las preguntas que están en el chat. Y, por supuesto, pues supongo que la dinámica sería que pudieran participar, Joelyn, los compañeros y compañeras que están aquí, ¿no? Estoy leyendo las preguntas, por eso todavía estoy en Sí, sí, sí. Ah, sí, las estás viendo, perfecto. Tú también las puedes ver, ¿verdad, Joelyn? Sí, pudiste ver las preguntas. ¿Quieres comenzar, si quieres, Joelyn, mientras Javier termina de leerlas? Me parece que hay algunas que son mucho más inmediatas de responder, ¿no? En cierta maneira para ti. Eu vou tentar deixar aqui aberto para ir lendo e comentando, e o Javier, se quiser intervir também, a gente pode ir fazendo esse ping-pong aqui, tá bom? Sobre a primeira questão, né, do Rodrigo, tem aí como a separação entre instrução técnica e formação crítica promovida pelo BNCC, né, as bases nacionais curriculares no Brasil e a contra-reforma do ensino médio contribui para a consolidação de hegemonia cultural alinhada aos interesses de mercado, contrariando a concepção de educação integral defendida por Gramsci. E a segunda, em que medida a atuação dos professores como intelectuais orgânicos pode resistir às imposições de uma política educacional tecnocrática, como a BNC, formação e recuperar a escola como espaço de emancipação e construção de consciência crítica. Eu acho que o Gramsci, né, partindo aqui, né, quando começou a história da escola sem partido, foi um baque, né, porque aí a gente viu que realmente a lógica fascista, ela sabe o que está fazendo, né? Tanto na época do Gramsci quanto no Brasil, os últimos movimentos que a gente viveu, né? A gente vê que tem uma consonância aí de projeto político, né? A hegemonia, né? A praxis ela é educativa, como Marx vai dizer, né? E a hegemonia também é pedagógica, né? Passa por essa questão da educação como fundamental. E o Gramsci, na época que ele viveu, né, o Gramsci, na época que ele viveu o fascismo, ele fez a crítica, né, tanto a reforma Gentili, né, a reforma que o fascismo estava fazendo na educação, quanto ao escolanovismo de tabela, né, que estava impregnado tanto na reforma Gentili fascista, quanto também dentro da proposta educativa no contexto da Revolução Russa, né, que os seus filhos, né, os 2 filhos dele estavam vivendo nesse contexto. Essa crítica que ele faz é impressionante, porque parece que ele está falando exatamente da contra-reforma do nosso ensino médio, né, e também da base curricular nacional, que tira exatamente, né, a capacidade, o acesso a determinados conhecimentos que geraria a capacidade crítica nos estudantes, né? E esse é o viés, inclusive, da reforma fascista que vai ser feita por Gentili. Em um momento da reforma, né, o Gramsci faz diversas críticas, tanto do contexto da Primeira Guerra Mundial, em que eles investem na educação dos jovens para produção de munição de guerra, dizendo que é uma escola profissionalizante, mas totalmente voltada para essa lógica desse mercado bélico, né, e da morte, e também dentro do contexto fascista, como num primeiro momento a reforma vai manter filosofia no currículo, o Mussolini vai lá e diz, não, é para tirar a filosofia e deixa só para as classes que vão se reproduzir como administradoras da sociedade, e para as massas, vamos colocar aqui religião, né?
E essa lógica, né, no caso, o Gramsci criticava de um lado e de outro, né, no fundo, né, que na época, esse foi o tema, inclusive, da minha pesquisa de mestrado. Na época, eu fiquei, antes, a gente parte da hipótese e depois o objeto vai falando para a gente, né, a realidade vai falando para a gente, e eu não consegui entender no início como podia ter uma relação entre uma proposta de reforma fascista e um projeto dito democrático estadunidense, como era o escolanovismo, né? Parecia que eram coisas antagônicas, porque a gente aprende assim, né? O nosso senso comum é educado assim, que o fascismo e o liberalismo são coisas antagônicas. E o Gramsci vai problematizar isso nos cadernos, nas cartas, principalmente, que ele vai trocar, mostrando exatamente que o viés do escolanovismo não é uma educação para a praxis, porque a educação para a praxis, que é isso que ele está defendendo na filosofia da praxis, é uma educação que é crítica, né? E a lógica do escolanovismo é uma educação pragmatista, é uma educação pragmática que eles vão reivindicar o learning by doing, né, o aprender fazendo, mas é um aprender fazendo dentro de uma lógica imediata, que atende preponderantemente aos interesses de mercado, ou seja, aprender a resolver problemas dentro do meu cotidiano de trabalho para melhorar a lógica do meu trabalho, e não para melhorar o mundo, que é a lógica da praxis, né, que está diretamente conectada com a filosofia da praxis, né? Lá no caderno 1, no parágrafo 76, e tem a ver, inclusive, com essa lógica moderna que a gente estava criticando, ele vai dizer que na crise de civilização a gente tem 3 pilares, né? A gente tem o desenvolvimento da ciência, da técnica, ou seja, do espírito capitalista industrial e da crítica. Desses 3, ele vai dizer, o que caiu foi a crítica. A gente continua seguindo, né, a lógica dessa ciência moderna, o industrialismo capitalista, mas a gente perdeu a capacidade crítica que deveria ser socializado, fomentado pela redialetização, né, pela socialização da filosofia da praxis, que no fim das contas seria tornar-se senso comum como uma lógica que substituiria a lógica positivista, a lógica formal, desenvolvimentista, técnica industrial, que a gente aprende e reproduz por essa lógica positivista que está impregnada na nossa formação, nas nossas concepções de mundo. Javier, eu estou engendrando aqui, emendando com o que a gente mais pode falar, viu? Tá, eu vou agora então. O Gramsci fala na nota 12 que a escola e a igreja são as duas maiores instituições, né? Além dos jornais, das revistas e tal. Então, eu pensaria, a partir das 3 perguntas, principalmente, a despolitização geral, não só da escola, mas também das outras instituições, pensando principalmente pela ideologia da competência, ou da competição, dependendo do marco teórico. E aí, eu acho que o que a Joeline falava da escola sem partido, é importante também pensar no Brasil paralelo e da construção da recuperação do senso comum conservador no Brasil, pensando no contexto das perguntas, né? E desse jeito, eu acho que os professores são precisamente intelectuais orgânicos, não, eu não falo isso, sino desde Freire para frente, e por isso também eles deveriam resistir às imposições de uma política educacional tecnocrática, como está falando o Rodrigo, mas eu acho que tem intelectuais orgânicos em os diferentes campos da disputa hegemônica, e isso não é o Gramsci diretamente, né? Então, pensando, por exemplo, que talvez o Brasil Paralelo é uma empresa ainda maior que uma igreja evangélica X, é mais importante, é uma hipótese, a disputa das redes sociais, a disputa dos streamings, a disputa do senso comum nesse campo. Eu não estou falando que a escola não seja chave, né? Mas tem que pensar também nesses novos aparelhos de hegemonia, né? E meio que puxando um pouco as perguntas também para pensar
a possibilidade da resistência, da criação desse novo senso comum, ou do bom senso, como está falando o Gramsci. E a última pergunta, que seria aqui, é o que a Joline já falou, que meio que a distinção entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, e como isso termina produzindo também, no melhor dos casos possíveis, um marxismo determinista, que não é grande coisa. Eu queria só complementar, não sei se tem alguém inscrito para falar? Tem alguém inscrito? Não? Então, vou só complementar aqui, né? Essa questão do papel dos professores, né? A gente tem um autor que é muito pouco reconhecido, infelizmente, né? Fora do Brasil e até dentro do Brasil mesmo, que é o Saviani. O Dermeval Saviani, que tem uma base marxiana, gramsciana, lukáciana e desenvolveu a pedagogia histórico-crítica. E a gente conhece mais o Paulo Freire fora, todo mundo conhece o Paulo Freire, mas não conhece as contribuições que o Saviani desenvolveu já na década de 80, né, que é a pedagogia histórico-crítica, que tem tudo a ver com isso aqui, né? Que um conjunto, né, uma didática, é tanto que ele ia chamar de pedagogia dialética e ele mudou para pedagogia histórico-crítica, né? Porque dialética podia ter uma outra interpretação equivocada que não tinha nada a ver com o que ele queria desenvolver. E até hoje tem discussões sobre a pedagogia histórico-crítica, se é ou não método, porque nós, dentro da filosofia, da ciência burguesa, a gente que herda essa lógica de que tem que ser exata, né? A ciência social tem que ser exata tanto quanto as ciências naturais, que é um viés totalmente positivista, e a gente tem que ter categorias rígidas, né? A gente tem que ter categorias fortes, rígidas, sólidas, senão não explica, não é verdade, né? E as categorias, elas são históricas. Ou seja, tanto a essência quanto a aparência das coisas estão em constante movimento, estão em constante mudança, em contradição pelo próprio movimento da realidade. Por que eu estou falando isso? Porque a pedagogia histórico-crítica é um conjunto de indicações de como a gente deve trabalhar em sala de aula, né, ou em qualquer tipo de formação, mas não é uma didática fechada, porque é histórica e crítica. Vai depender do contexto, né? Não é um manual de instrução como o ensaio popular, né? O problema do ensaio popular que o Gramsci critica, né? Que era um manual que chegou e aí você tem um acesso mais fácil às categorias e tal, e aí você decora, você memoriza e tenta enquadrar isso na realidade. Não. São indicações de como você deve fazer partindo da realidade para chegar à realidade, que é o que ele chama de catarse, né? E eu acho que esses elementos aqui que poderiam, né, essas indicações que poderiam ajudar os professores a trabalhar nessa lógica como intelectuais orgânicos dentro do seu campo de trabalho, né, de possibilidade de campo de trabalho, né, nessa lógica que o Rodrigo está colocando, de tentar recuperar a escola como um espaço de construção crítica, né? E numa lógica que seja nessa lógica que ele fala, né? Tanto o Gramsci fala, quanto o Marx fala, quanto a gente está falando aqui, da praxis, né? Pela praxis, e não puro pragmatismo, né? Porque o puro pragmatismo tem a ver com essa lógica tecnocrática, né? De formação técnica que nos afasta da realidade, né? Para além da despolitização do currículo, né? Por exemplo, nossos currículos, inclusive dentro da própria universidade, é extremamente eurocentrado. Não permite que a gente, inclusive, trabalhe determinadas perspectivas, né, de autores como Fanon, como, né, Aimé Césaire e outros, porque a gente vai ter que estudar partindo da Grécia Antiga, né? E aí, como é que a gente faz? Existe uma coisa chamada currículo oculto. Né? Vamos trabalhar com currículo oculto. Vou seguir aqui a ementa, mas eu vou enxertar aqui esses outros elementos. E do ponto de vista das redes sociais, eu acho que a gente pode colocar aqui em polêmica. Por quê? Porque se a gente tem uma visão da praxis, eu falei isso até lá no colóquio de Cuba, eu acho que ninguém entendeu. Ficou todo assim, ela está negando, não estou negando nada. Eu só estou tentando fazer análise crítica da realidade.
Se a gente, como filósofo da prática, a gente tem que fazer uma análise historicista imanente da realidade, então a gente tem que partir das contradições reais e concretas. Quais são as contradições reais e concretas em relação às redes sociais? São monopólios, né, de camaradas que se declaram de extrema direita. A gente estava em Cuba, tudo, pelo menos eu comprei um chip para poder falar com as pessoas, e todas as notícias que o Google me mandava de Cuba era tacando pau em Cuba. Ou seja, o algoritmo já está programado para que a gente receba determinado tipo de notícia e a gente tenha determinada visão de mundo. Eu saí de Cuba, troquei meu chip, nunca mais eu recebi uma mensagem dessa. Eu não sei você, Javier, mas eu não recebi. Enquanto eu estava lá, o Google ficava o tempo todo me mandando notícias de Cuba no viés crítico. Ou seja, o Google e todas as outras redes, Facebook, tudo, né, são um monopólio de uns camaradas que têm interesse no lucro e que adotam politicamente o viés de extrema-direita. Ou seja, a gente está dentro de um território minado. Se você for fazer a disputa dentro desse território, você. Não estou dizendo que não vai fazer, a gente está fazendo há 15 anos. 15 anos que o Bucha Gramsci existe. Mas saber que tem um limite, e o limite não é pouco, o limite é muito. Olha quantas pessoas tem aqui nessa sala agora, ouvindo isso que a gente está falando, né? E pensa quantas pessoas o algoritmo, né, permite chegar a mensagem de extrema-direita, que são milhões de pessoas para ver, né, e que a gente está aqui com pouquíssima gente nessa sala, né, com 13 pessoas nessa sala. Então, a gente tem uma diferença gritante. E eu acho que não é negar que a gente não vai fazer essa disputa, mas é pensar em outras alternativas. Tipo, no começo, em 2017, né, quando começou esses programas de Word, pacote Office, né? E aí o pacote Office começou a cobrar, porque primeiro se dá de graça, né? Depois você se acostuma, aí eles começam a cobrar. Quando começaram a cobrar, surgiram ativistas digitais e criaram o LibreOffice, o OpenOffice, o LibreOffice. Outro que eu utilizo isso, eu não sei se vocês utilizam, eu não pago Word, eu utilizo essas coisas, que é resultado de ativismo digital. Tem um camarada que vai estar com a gente no evento de novembro, que é o Davidson Nkosi, que ele escreveu o livro Colonialismo Digital, que além de tudo desse processo que a gente está falando, desse direcionamento, ainda tem um mapeamento racista do processo, né? Um mapeamento colonial da lógica feita pelas big techs, que reforça ainda essa lógica odiosa da extrema-direita. Então, é muito desleal, é muito desproporcional, sabe? A gente acreditar que a gente vai fazer alguma coisa e vai conseguir um alcance muito grande, né? Acho que talvez seja pensar em outras alternativas, sei lá, de criar outras bases ou fomentar outra lógica, a fazer aqui dentro, mas também procurar alternativas fora, né? Não sei onde é que estão os ativistas digitais. Em 2017, antes do Bolsonaro, 17, 18, teve um evento em Floripa, que eu fui, de um colóquio de Gramsci, e terminou o evento, eu fiquei num hostel, e aí estava tendo exatamente, mas tudo clandestino, estava tendo exatamente em Floripa um encontro de ativistas digitais, exatamente porque já tinha essa consciência crítica, né, de tentar forjar outras bases, mas até agora, né, a gente vê que é também, não sei se existe alguém que ainda continua por aí dentro do Brasil, eu não sei. Deve ser que deve existir, né, porque existem uns hackers de toda parte, mas não sei, talvez pensar alguma coisa por aí. Dentro do campo das big techs, a gente continua fazendo, mas sabendo que vai ser mínimo. Por isso que eu acho que os aparelhos ideológicos do Estado, né? Como diz, os aparatos de hegemonia, no caso. Tentar se articular de forma mais histórico-concreta, né? Nessa imanência, como diz o Gramsci, né? Nessa imanência historicista, forjando, fazendo aí a disputa dentro desse campo da internet, das redes sociais, porque se a gente for parar para pensar no Brasil, como foi que a extrema-direita surgiu, seguiu e ascendeu ao poder no Brasil? Foi só com as redes sociais? Não. Foi fazendo um trabalho de base também dentro das igrejas, né?
foi fazendo um trabalho de base nas igrejas, criando partido, fazendo manifestação nas ruas, fazendo um trabalho de base. Então, agia em várias frentes, né? Agindo em várias frentes, que conformou um senso comum que facilitou que as mensagens de redes sociais e WhatsApp chegassem e fossem facilmente digeridas e conformadas, né? Nesse novo senso comum. Vai, Javier. Só dizer que eu não estava falando que seja que a escola fique em terceiro lugar, sei lá. É só pensar a, a flexibilidade que tem na construção de senso comum. E acho que concordamos nessa opinião. Eu também sei que o Vale do Silício é dono de praticamente tudo e que a concentração do poder das redes sociais, da internet é grande. Mas temos que pensar que a escola também tem concentração de poder, né? Vocês, os que são pedagogos da rede pública, sabem melhor que eu. Mas, pensando o que você tocou agora, que é o tema da religião, e eu queria tocar um ponto que o Gramsci critica, que é o assunto da esperança. E como se vende um porvir seguro através da religião, precisamente porque não tem outro mito possível para os grupos subalternizados, para se posicionar contra a religião. E aí acho que é o assunto precisamente do análise histórico-político da filosofia da praxis. E aí acho que concordamos. E o ascenso da extrema-direita, eu concordo também com você com a proliferação das igrejas, não só evangélicas, mas também nelas, e de como isso vai criando finalmente um senso comum empreendedorista, porque acho que o Gramsci, na nota 12 do caderno 11, ele cita precisamente o Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. E ele está pensando nessa norma de conduta promovida pela nova, entre aspas, religião, que seria o protestantismo, calvinista, no caso da análise do Max Weber. E o caso mais comum que vem na minha cabeça é o Pablo Marçal, né? Mas essa mistura teológico-política que tem o senso comum e o ascenso da extrema-direita, eu acho que é chave. E finalmente, segundo a minha pequena análise aqui proposta, começar dessa religião, dessa postura de senso comum, que está misturada, principalmente fundada na religião, e a partir daí construir a filosofia da praxis, que acho que é o que propõe o Gramsci na nota 12. Eu não estou tentando dar uma solução, porque acho que a solução sempre é coletiva e em função da construção da hegemonia dessa nova cultura que ele propõe, mas sim acho importante ultrapassar a ideia da esperança, e acho que com isso ele também critica diretamente a noção de transcendência, e aí volta novamente à imanência que você estava falando, e quando ele traz no debate a filosofia da imanência como uma parte da história da filosofia da praxis, acho que está fazendo isso também. Eu, em particular, penso no Spinoza, que é o cara da imanência, mas pode ter, obviamente, 1 milhão mais. E acho que aí o que ele está fazendo, finalmente, é a construção de uma fé material ou imanente, o Gramsci, e a partir disso tentar construir na praxis um porvir, mas que não seja determinada, né? E aí acho que combina o que você estava falando da construção da ontologia no Lukács, e de finalmente pensar a construção do próprio ser. E aí acho que você pode fechar melhor. Mas a construção dessa lógica imanente que tem que ser
a partir da filosofia da praxis. Sei lá, acho que por aí vai. Eu acho que você pode fechar o assunto da construção de, da lógica de como conhecer, finalmente, e, portanto, ter uma relação diferente entre homem, mulher e a natureza, e, portanto, também uma construção diferente do objeto e do sujeito, que é um pouco a crítica que você estava fazendo. E acho que só aí conseguiria meio que ultrapassar a religião, seja protestante, seja católica, seja o senso comum. Enquanto isso não seja possível, acho que estamos perdendo. Eu acho que tem que ver com o que a gente estava discutindo lá no colóquio, né? A gente, por exemplo, a nossa discussão está centrada aqui em falar dos sujeitos mais urbanos, né? Tipo, os que estão na cidade, os trabalhadores da cidade, da igreja, né? O fascismo que predomina mais nos centros urbanos, e aí a gente esquece as classes e grupos subalternos que historicamente foram negados, né, na nossa Constituição histórica atravessada pelo colonialismo, né, que são as comunidades quilombolas, as comunidades, né, os trabalhadores do campo, as comunidades indígenas e tudo, que, na minha percepção, estão muito mais avançadas nesse sentido do que a gente está falando aqui de lógica imanente, do que você acabou de falar, né? Dessa relação com a natureza, de forma imanente, de se perceber como um sujeito crítico histórico concreto da construção da própria praxis social, que está mais presente neles, né, nesses grupos, né, no movimento, na organização desses grupos subalternizados, historicamente negados, do que nos grupos que a gente, por essa tradição desse marxismo ortodoxo sociologizado, né, numa lógica positivista que chegou para a gente fica colocando como sendo o centro potencial, né, como a classe social potencial da revolução, que a gente tem que disputar, claro, não pode deixar de disputar, mas isso não significa que tem que ser o centro, né? Existem outros grupos que estão em movimentos e como é que a gente faz a relação unitária desse processo, né? Como é que a gente vai fazer essa relação unitária, dissociando, né? Superando essas concepções metafísicas, né? Ahistóricas, e por exemplo, a meu ver, né, até onde eu estou estudando e estou vendo, os povos indígenas estão muito mais avançados nessa lógica da história concreta, imanente, e que nessa racionalidade moderna burguesa foi colocado como se fossem inferiores, irracionais, né? São inferiores, irracionais, mas tem uma racionalidade dialética imanente muito mais historicista e concreta do que, por exemplo, esses grupos que o fascismo facilmente penetrou, né? Como que seria fazer isso, né? E aí é onde está a questão. A gente também tem a nossa dificuldade, né, é de reconhecer os erros históricos, né? Que a gente fica projetando, por exemplo, nas instituições, nos outros partidos. O PT não cumpriu o seu papel. O PT se afastou das bases, mas a gente também se afastou, né? A gente se afastou por vários motivos, por acreditar que as redes sociais iam cumprir esse papel e simplesmente nos afastou da possibilidade de nos integrarmos cada vez mais como intelectuais orgânicos, porque orgânico é aquele que está junto ali, né? Orgânico vem da palavra vem de organismo, no fundo, né? Organismo, celular, molecular, tá aqui, né? Junto, articulado. E aí, quando você está só dentro na frente de uma câmera fazendo os vídeos para o TikTok, para o YouTube, para isso, para aquilo, você está afastado, né? Ou então está próximo próximo virtualmente, né? E não ali no cotidiano da praxis. Isso é uma questão que eu acho que não é deixar de fazer, mas como é que articula isso aqui, né, com a realidade que o fascismo fez? Né? Os neofascistas fizeram. Eles conseguiram fazer rede social e conseguiram fazer trabalho de base. Por isso foi difícil desarticular, né? E como é a primeira questão, né? A outra é como articular não só isso, né? Essa relação, mas articular
contribuir, sei lá, porque não é que não esteja acontecendo, já está acontecendo, a gente aqui está à margem do que já está acontecendo entre os grupos subalternizados que foram invisibilizados historicamente, né? Tipo, os quilombolas, o campo indígena, já estão se articulando, estão articulados, né? Estão em diálogo, estão disputando, estão se organizando. Quem está afastado é quem precisa chegar, né? Chegar e se agregar a essa lógica e tentar aqui ver como é que a gente faz essa lógica mais unitária, como o Gramsci vai falar, né? Vai falar nos últimos textos dele, antes do cárcere, sobre a relação campus-cidade, que era dentro da realidade dele, de formação de frente única, e a gente pensar a frente única dentro do nosso contexto, né? Dentro da nossa realidade. Como é que a gente faz a coalizão dos grupos subalternizados do nosso contexto para enfrentar isso? Acho que esse é o desafio, não sei em quanto tempo se consegue isso, né? Se consegue, principalmente porque tem, né, o movimento das correlações de força dentro da sociedade civil, dentro da sociedade política, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, a política internacional, regional, a geopolítica, e tudo ao mesmo tempo influenciando, mas eu acho que é o caminho, né? Tipo, essa experiência, por exemplo, pelo menos a que eu tive em Cuba, de contato com a população, assim, senti como estão ainda, apesar de toda a crise, de tudo que estão passando, o quanto é sólido neles essa visão e essa forma de ser, né, já que a gente está falando de ontologia, essa forma de ser orgânica e solidária e comunitária, e que infelizmente a gente perdeu. Infelizmente a gente precisa discutir a questão do que é ser camarada. Imagina como a coisa está ruim. Tem textos publicados e livros explicando o que é ser camarada, que é para a gente, é quase um imperativo categórico. Eu vou aqui dizer como é que deve ser a sua postura de camarada. Não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa que está na gente, é uma coisa que precisa ser produzida em nós, né? Ainda. E ver as pessoas lá, para mim, foi um impacto muito grande, assim, no nível de solidariedade, de comunidade, de articulação, de diálogo, apesar de todas as contradições que vi e senti que estão sofrendo, né? E que, infelizmente, a gente está, sem perceber, reproduzindo a lógica da ciência moderna, de ficar cada vez mais afastado, de ver as contradições só como um objeto que precisa ser analisado para escrever um artigo, sem nenhum envolvimento real e concreto como intelectual orgânico, e ao mesmo tempo se reduzindo a ser esse técnico, como o Rodrigo falou, ser esse técnico da minha própria precariedade, né, individualista, sem uma lógica comunitária, sem uma lógica... Aqui no México, o governo ele fez uma reforma educacional e aí introduziu, ao contrário do Brasil, que introduziu o empreendedorismo, né, na lógica tecnicista, fez toda essa higienização do currículo, né? Higienização da crítica no currículo. Aqui tem uma disciplina, uma lógica de disciplina, de lógica comunitária, né? Como é que vai pensar a realidade concreta numa lógica mais prática, que é muito mais próximo do que o Gramsci vai desenvolver nos cadernos, principalmente o caderno 12, sobre a formação do intelectual orgânico e da escola unitária, né? Os pressupostos para uma escola unitária, que está conectado com a formação prática, né? Para pensar e transformar a realidade. Eu acho muito interessante isso, né? Mas vamos ver até que ponto também, né, se concretiza, né, dentro das comunidades, da lógica comunitária, que já tem muitas comunidades indígenas e tudo, mas também dentro das cidades, né? Ficou só aqui eu e o Javier, mas se alguém mais quiser falar, não quiser só fazer pergunta, quiser trazer mais alguma questão, algum comentário, alguma intervenção, concorda, sem concorda, ninguém é obrigado a concordar com nada aqui, mas compartilhem, né, as impressões, as leituras da exposição. Renata, Diego, Wesley, Gary, Franz, que está com a câmera ligada, quer falar? Eu queria só agradecer, Joelinha. Eu sou professor da rede pública e eu tenho muita dificuldade para participar das reuniões, porque eu saio da escola do campo no horário que começa, e eu venho de carro, e hoje é feriado, eu consegui sentar para prestar atenção
tá? E sempre fico calado. Eu nunca fui julgado aqui, né? Por isso. Eu tenho quase nada de conhecimento de Gramsci, então eu estou aqui para absorver então, o conhecimento que vocês estão nos proporcionando, tá? Eu agradeço, né, pela oportunidade e também por nunca ser julgado, pelo menos aqui no grupo. Um abraço. Obrigada, Fran, a gente que agradece, né? João quer falar, Rodrigo, Eliane, Gonzalo, vai ficar calado hoje? Javier quer fazer mais algum comentário, trazer mais algum elemento? Aproveitar para informar, né? O Jaime precisou sair, né? Deixou aqui a tarefa com a gente para a gente concluir, então tá aberta para quem quiser também. Vou passar para o Javier que quer fazer mais algum comentário, agregar mais alguma coisa. E aí esperar que também vocês podem se manifestar, tá bom? Acho que a partir dos comentários que tinha trazido o Rodrigo, a gente já falou, eu poderia abrir mais alguma temática, mas acho que meio que ficou no assunto da educação, das escolas e de como tentar transformar o senso comum a partir delas e a partir dos professores e professoras enquanto intelectuais orgânicos. Acho que meio que fecharia um pouco a ideia a partir disso. E tomando também em consideração o que você estava falando, a importância também das outras pedagogias sentipensantes, e aí eu não gosto de falar pelos povos indígenas, mas sim tem nos mapuches, nos aimaras, nos indígenas da Amazônia e tal, formas de comunidade e de ontologias bem mais interessantes que as individuais modernas, né? E aí acho que uma das possibilidades nossas seria como as nossas escolas dos estados democráticos liberais conseguem incorporar ao menos parte dessas tradições, por falar de algum jeito, perspectivas. Às vezes dão alguma coisa aos estados latino-americanos e incluem alguma coisa, mas acho que aí a rede de professores e professoras fica bem chave como possibilidade de mudar isso, enquanto sindicato de professores e professores, porque bom, a escola continua sendo uma das principais instituições da criação do senso comum. E eu continuaria agregando o assunto, não das redes sociais, que tanto faz, mas sim a cultura enquanto artefato cultural, os jornais, a revista, que obviamente cada vez tem menos relevância o papel, mas a produção editorial, os livros, a produção cultural mais diversa, e a outra instituição que seria a igreja. Igreja como instituição, porque são milhões de igrejas, né? Mas como isso e a construção desse senso comum entre essas três grandes instituições está muito bem articulada a partir da, entre aspas, extrema-direita, precisamente porque trabalham a partir do senso comum e reafirmam o mesmo que já pensa o povo. Então, como desde aí e a partir disso, é possível pensar outra maneira de analisar a relação objeto-sujeito, ou história-natureza, ou humano-natureza, finalmente na produção de uma possibilidade de outra sociedade. E aí tem os patistas, e tem um monte de pessoas que estão fazendo isso historicamente também, né? Isso meio que para fechar, porque poderia falar sobre o fascismo e as coisas que eu pesquiso, mas acho que vai para outro lado. Desculpa, eu não entendi as últimas, o nome das pessoas que você citou. Cortou para mim, se puder repetir. As pessoas que estão também trabalhando isso, aí você citou que cortou, eu não ouvi, desculpa. Não, eu falei da experiência zapatista, que pode ser interessante também de considerar, mas é só isso.
Sim. Não, com relação a essa questão que você está colocando, né, de outras ontologias, né, o meu tempo foi corrido, eu não cheguei aí, né, que era onde eu queria chegar, a questão de essa ontologia marxista, né, essa ontologia da filosofia da praxis, por ela ser historicista e aberta, ela não está restrita como um manual, como o Bukharin fez, né? Que não cabe outras ontologias. Pelo contrário, né? Até porque ela é totalmente direcionada para o reconhecimento, né? E para movimentar do ponto de vista político as classes subalternizadas, as classes subalternas, classe e grupos subalternos. Então, é uma ontologia que está voltada para a compreensão das ontologias que foram subalternizadas, pelo menos a meu ver, tanto no Marx, né, principalmente os últimos escritos do Marx, dos cadernos etnológicos, quanto no Gramsci. No Gramsci, até onde eu fui aí, buscando essa concepção anticolonial que ele tem, né, também passagens que ele vai falar sobre isso, não só da relação do ser humano com a natureza, mas também dessa visão mais anticolonial, até respondendo, criticando o próprio Labriola, que ele vai fazer, criticar o Labriola em alguma passagem, né? O Labriola tem uma visão iluminista acho que é Papua Guiné, né? Que aí ele vai dizer, tem que ensinar ele aqui do ponto de vista pedagógico, ou seja, uma visão. O Gramsci não tem. Por quê? Porque tem uma visão da dialética, né? Da dialética historicista imanente, que na minha tese eu chamei de dialética práxica. Ou seja, você vai partir da própria realidade. Qual é a própria realidade do grupo subalternizado na Itália, na época do Gramsci? Os trabalhadores do campo, trabalhador da cidade, que ele queria formar frente única. Qual é a realidade do Brasil na sua formação sócio-histórica? Grupos que vieram para ser escravizados desde a África, os povos originários e os europeus que chegaram aqui para dominar tudo, matar, roubar e destruir, né? E aí, quem são os grupos subalternizados? Alguns brancos pobres, porque foram trazidos e aí formaram essa camada de brancos pobres, né? A miscigenação aqui entre negros e indígenas, que foram totalmente dizimados do processo, violentados e tudo. E como é que esses grupos eles se formam? Como é que eles se organizam, né? Que tipo de concepção de mundo eles têm, né? Que tipo de produção eles fazem? Porque eles produzem. A gente também tem uma visão ainda centrada, né, eurocentrada, de que a classe social é a que produz na indústria. E essas pessoas estão produzindo. E não só produzindo comida, alimento, seu modo de vida, mas também filosofia. A gente tem que chamar de filosofia mesmo. Porque uma forma, inclusive, de negar a concepção de mundez é chamar de cosmovisão, tradição. Não, é filosofia, tem filosofia, ou seja, tem princípios éticos, né? E outra coisa que é difícil falar dentro do marxismo, porque a gente tem uma crítica também muito mecanizada da religião e confunde religião com espiritualidade. E aí, se a gente fala de espiritualidade, parece que a gente está falando de uma coisa transcendente, né? De algo que foge à história. Para esses povos, a espiritualidade ela é material, ela é concreta com a relação da natureza, entende? A montanha, ela é um ser vivo que tem uma conexão diretamente com a minha existência, porque é através dela que escorre água das cascadas, forma os rios que produzem os alimentos que eu como. Isso é uma visão espiritual, racional, dialética entre ser humano e natureza, e é concreto e material. Não é transcendente, porque não está dizendo que a montanha é um espírito que está para além da história. Não, a montanha é algo que é existente. Estava até no Aristóteles, né? Para Aristóteles, tudo que existe, né? A natureza é o que existe. Já que a gente tem uma visão eurocentrada de que a filosofia grega é superior, né? Para o Aristóteles, a natureza é o que existe. Então, para esses povos, o que existe é a natureza. E eles mantêm uma relação com a natureza e que eles consideram como espiritual, essa relação. Ou seja, me dá vida. A minha vida está conectada com a vida, com essa vida. E aí, o próprio Marx e o Gramsci também, quando vai falar do desenvolvimento do espírito humano,
e o desenvolvimento do espírito humano não é pura racionalidade, é praxis. E praxis é relação ser humano, ser humano, natureza. É a mesma lógica que os povos indígenas em geral, falando de uma forma mais genérica, cada um utilizando seus termos, eles reproduzem, eles fazem no seu cotidiano, né? Eles são como modo de vida social. Por isso que eu não vejo nenhuma contradição entre a perspectiva marxiana revolucionária, inclusive revolucionária, e muitas concepções indígenas que tem por, né? E que, infelizmente, como o marxismo ele não entrou em disputa dentro desses territórios, o que prevalece, por exemplo, nos zapatistas, é uma visão, e em várias outras organizações de comunidades indígenas, é uma visão anarquista. É uma visão de refutar totalmente qualquer formação sociopolítica, econômica que seja do mundo que se diz civilizado. Porque se eles nos rejeitaram, então a gente também não quer nada deles, entende? E aí é onde está a dificuldade, muitas vezes, né? A visão antissistêmica, a visão anti-Estado de aqui fazer um diálogo de Gramsci e Marx nesse sentido. Porque aí prevalece uma lógica, porque os próprios marxistas perderam a oportunidade, né? Perderam a oportunidade de estabelecer esse diálogo, certo? No Brasil, a gente tem que é uma coisa que aqui no México, né, eu pensei que eu fosse chegar aqui e eu fosse encontrar outra coisa, mas também tem contradições, é como se fossem contradições inversas no Brasil, né? No Brasil a gente tem um movimento negro que já tem um tempo e que aí entrou no currículo escolar em 2010 a lei que tem que ensinar as perspectivas, né, história e perspectivas afro-brasileiras, e só em 2015 que entrou a indígena. Né? A lei entrou e complementou a de 2010, dizendo, não, mas tem que ser indígena também. Ou seja, indígena está sempre em último. No México, a gente tem um outro mito da democracia racial, que é o mito da democracia que não é da negritude, é do indígena. Então, é como se não existisse racismo, as próprias pessoas descendentes de indígenas aqui não se sentem indígenas, né, da cidade, se autodeterminam brancas, porque teve um outro processo de miscigenação aqui. E os afro-mexicanos é como se eles não existissem. Então, é o contrário do Brasil. Não é que porque a gente, de longe, a gente pensa assim, lá está mais desenvolvido. Não, é porque a contradição está ao contrário. A contradição está ao revés, né? E aí, inclusive, o próprio movimento sempre são movimentos culturais, né? No processo colonial que a gente viveu, sempre são movimentos culturais que promovem a conformação de um senso comum miscigenado e de negação desse racismo. No Brasil, o mito da democracia racial foi praticamente pela literatura, né? Os livros, indigenismo e tal, e aqui foi pelo próprio movimento comunista, que tem comunistas envolvidos, que é o muralismo, né? Que era a ideia de conformar uma ideia de nação e tal, e aí você conforma uma unidade nacional nesse sentido, uma unidade nacional miscigenada, e aí você vai negando os processos de contradições. Que aí tem a ver com a filosofia da praxis, que não... A filosofia da praxis é a filosofia do conflito. Não é a filosofia de negar as contradições, né? De racionalizar. E aí, já respondendo aqui a Renata, que perguntou aqui, que eu falei, né, que tudo que a gente vai fazer na prática é uma racionalização, nesse sentido da pré-ideação, né? Necessidade, pré-ideação, você racionalizou aqui, você pensou nas possibilidades, e aí você faz uma escolha, a melhor escolha entre a alternativa, né? Para poder responder a essa necessidade. E aí, a filosofia da praxis impele exatamente enfrentar as contradições, né? Não tem como você enfrentar as contradições sem conflito, né? Aí é só exercício de maturidade para você enfrentar e colocar a verdade, porque, como dizia o Gramsci, né, a verdade é revolucionária. O problema é a gente que não está na lógica sociológica burguesa moderna que a gente vive, a gente tem dificuldade de enfrentar as verdades, né? Sem se ofender individualmente. E aí, né, aqui olhando para o chat, a Eliane, né, comentando das falas, né, para atividade coletiva.
É isso que nos falta, né, para uma ação revolucionária na educação, pensar uma ação prática que envolva todos os alunos a pensar, criticar todos esses viés neoliberais que atravessam o currículo das escolas. Sugestão é subir essa discussão nessas plataformas, a gente vai fazer isso. Terminar aqui é porque a gente não tem camarada suficiente para fazer esse trabalho, mas vai acontecer, né? A lógica é essa. Alguém mais quer fazer algum comentário? Trazer mais alguma questão? Eu queria agradecer a escuta do pessoal e pelas perguntas também acho bem interessante também tentar desenvolver nas próximas sessões o assunto da educação, o assunto dos intelectuais orgânicos e estão fazendo algumas perguntas. O Brasil Paralelo é a empresa que mais propaganda paga, então é difícil não receber propaganda deles. E bom, obrigado a todo mundo, graças. Graças, Javier. Eu que agradeço também, porque a gente vai fazendo aqui com as condições que tem, né? Alguns camaradas vão ficando sobrecarregados, vão ficando pelo caminho, vão chegando outros e contribuem como podem. Aí também agradecer a Renata, que desde sempre se colocou, a ti e o Jaime, né? O Jaime, que teve que sair, mas também esteve aqui, porque se querendo ou não, essa atividade é uma atividade para a gente estabelecer realmente o diálogo, né? Trazer as contradições para a gente debater e tentar estabelecer o diálogo aí com essa racionalidade para além da lógica burguesa, né? Uma lógica prática imanente desde a América Latina. Eu espero que a gente que esteja sendo, né, profícuo e a gente possa continuar juntos aí para a segunda temporada dos estudos também, tá bom? Então, agradeço a todas, boa tarde, bom feriado para quem vai curtir ainda o feriado católico no Brasil. Olá, Angeline, pedi para o pessoal colocar o nome completo aí no chat, e aí eu copio e faço um encaminhamento depois, que ele Tá salva bom. aqui, tá bom? Tá, obrigada, Renata, mais uma vez. Tchau, gente, boa tarde, tchau, Javier.